quero começar dizendo que eu louvo muito a Deus pela sua vida, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida porque você respondeu ao chamado de Deus para estar aqui entre nós. Você respondeu ao chamado de Deus para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Nós cremos que nós estamos de fato envolvidos em uma grande obra. E essa obra da qual nós estamos envolvidos, nós cremos que o Senhor tem levantado cada um de nós para isso. Ele tem levantado você porque de fato há algo poderoso para ser feito na sua vida. E eu não tenho dúvidas de que o que nós vamos experimentar, presta atenção, nos próximos anos, na nossa vida, de fato, como radicais livres, será algo que vai ficar para a história, amém? Não tenha dúvidas de que nós vamos fazer história. Há algo poderoso para ser feito. E eu quero compartilhar algo com você nessa noite. E hoje é um culto diferente, nós fizemos num dia diferente, estamos fazendo no sábado, né? Nós começamos os nossos RL Gols, nossos cultos, na sexta-feira, mas por conta da obra, esse mês nós vamos ter que fazer no sábado, mas no próximo mês nós já vamos voltar para a sexta, amém? E outra coisa, que nós também fizemos meio que propositalmente, foi que nesse culto nós não convidamos nenhum cantor de fora. Por quê? Porque você sabe, é muito importante, né, principalmente no começo daquilo que nós estamos fazendo, essa obra que Deus tem feito, e esse povo que Deus tem separado para essa grande obra, existe algo que eu acredito que é fundamental para nós. O que é, pastor? Nós temos que saber quem são aqueles que estão conosco. Nós temos que saber, de fato, quem são aqueles que vão conosco nessa grande obra. Por que eu digo isso? Porque, você sabe, infelizmente, às vezes, quando nós fazemos cultos, né, e trazemos cantores de fora, é muito comum pessoas virem só por causa disso. Né, vem às vezes só porque tem um cantor, só porque tem aquilo, aquela coisa ou outra. Sabe, nada de errado com os irmãos, acredite em mim, né, nós sabemos que os irmãos que nós temos trazido são bênçãos, são de Deus, e realmente o louvor é tão poderoso. Amém, irmãos? Mas é importante que você entenda algo, e que algo esteja queimando no seu coração. Os radicais livres que Deus vai usar de fato para impactar essa cidade, não são os radicais livres que vão atrás apenas de um show, sabe, que vão atrás apenas de uma banda ou algo parecido, não. São radicais livres que de fato amam a glória, amam a presença, sabe, que querem estar onde o mover de Deus está. E é isso que tem que pulsar no seu coração, e é isso que tem que queimar no seu coração. E eu louvo a Deus pela sua vida, sabe por quê? Porque você veio aqui nessa noite por causa da glória de Deus. Você veio aqui nessa noite porque você ama a presença de Deus, porque você quer estar aonde o mover de Deus está. Sabe, você deseja estar conectado com aquilo que Deus está fazendo. E hoje, né, vamos fazer então dessa noite, essa reunião, nós estamos aqui, de fato, para falar de coisas que são concernentes a você. Então presta atenção, eu quero falar com você. Eu tenho uma palavra de Deus para você, para a sua vida. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque não é sem razão que você está aqui nessa noite. Sabe, eu creio nisso. Eu creio que o que determina a força de um exército, presta atenção, não é o tanto de gente que ele tem, não é o tanto de soldado que ele possui, mas o tipo de soldado que tem nele. É o tipo de soldado que determina a força, sabe, que determina de fato até onde eles vão. Então não é uma questão de ter uma grande multidão, de ter um monte de gente, não. É se de fato aqueles que estão envolvidos, se de fato aqueles que estão juntos nesse propósito, sabe, têm o mesmo coração, têm a mesma visão, têm a mesma disposição. E nessa semana, eu estive fazendo algumas lives com os pastores, né, até mesmo para dar uma divulgada também no nosso culto, para que você soubesse que nosso culto seria sábado. E Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, porque eu acredito sim, que nós estamos vivendo uma transição profética, que Deus está levantando uma nova geração, Deus está levantando homens e mulheres para esse mover que Ele vai fazer. Eu acredito sim, que nós vivemos muita coisa no passado. Eu, né, me converti no meio dos radicais livres, toda a minha vida, toda a minha história foi construída no meio dos radicais livres, e eu vi muita coisa. Eu vi Deus fazer muita coisa, eu experimentei de muita coisa, mas eu acredito fielmente que nós estamos vivendo uma transição, e há algo novo para ser feito, sabe, Deus tem algo para fazer na vida desses que Deus tem levantado agora. Então
da mesma forma que um dia eu vivi esse mover, você que está olhando para mim, você vai viver um grande mover. Há algo para ser feito. Então presta atenção, você faz parte disso. E você sabe, o que queimou no meu coração toda essa semana foi sobre isso. Foi sobre você faz parte disso. Você está envolvido nisso. Sabe, você não pode ficar de fora. Você não pode de fato ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu já disse isso e repito, essa é uma oração que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Deus, não deixa eu ficar de fora. Sabe, eu quero estar onde o mover de Deus está. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. O desejo do meu coração é fazer a tua vontade, é cumprir o teu propósito na minha vida. E é importante que você compreenda isso também. Você tem um propósito. Não é sem razão, olha para mim e presta atenção, que você nasceu nesse tempo. Não é sem razão que você está na sua célula, que você está no seu discipulado, que você está na sua rede, que você está lá no seu prédio. Sabe, não é sem motivo que você está neste lugar. Tudo que Deus faz, Ele faz dessa forma. Sabe, o agir de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus, sempre está alinhado com isso. Está alinhado com tempo, está alinhado com lugar, está alinhado com modo. Existe um modo do qual nós estamos nesses dias nos levantando para fazer. Existe uma forma, existe um meio, mas ao mesmo tempo, presta atenção, existe um tempo. Existe um tempo, e esse tempo é hoje. Hoje eu estava tendo uma reunião, hoje nós tivemos reunião com o pastor Ricardo Landim, os representantes de cada estado, e ele falou algo poderoso, sabe, ele falou exatamente sobre isso, sobre cada lugar está vivendo algo, sobre cada lugar está vivendo um momento específico, e é muito importante que nós saibamos o momento que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, sabe, o tempo da nossa visitação, o que Deus está fazendo hoje, e eu acredito, presta atenção, olha para mim, que esse processo de transição do qual nós estamos vivendo, o que Deus está fazendo nesses dias, é separando os soldados, é chamando o exército, sabe, é alinhando as coisas. E eu perguntei para Deus, né, quando eu assumi então os Radicais Livres aqui em Goiânia, eu perguntei para Deus, eu fui para Deus e falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né, o pouco tempo que eu vou estar aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? E Deus falou claramente comigo, eu quero que você transmita um coração. Eu quero que você passe um coração. E sabe por que Deus falou isso para mim? Porque eu acredito fielmente que Deus está levantando você. Que existem jovens aqui que estão olhando para mim, que daqui a pouco é você que vai estar aqui. Você vai dar continuidade a essa obra. E você sabe, queima no meu coração. É o que queima, o quê? Passar um coração, transmitir um coração, transmitir um legado, deixar algo. E nesses dias, tudo que eu tenho ministrado, falado, tem sempre a ver com isso, o coração que está sendo transmitido. E essa semana, eu orando sobre o que eu poderia falar, foi algo que Deus foi falando o tempo todo em relação a uma palavra, e hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a revolução, presta atenção, que acontece, sabe, o poder que tem, quando de fato todos estão envolvidos, o poder que tem quando há um grande envolvimento, quando homens e mulheres que estão aqui no nosso meio, entendem que eles fazem parte dessa obra, que o que nós estamos fazendo não é apenas um culto de sexta ou de sábado para entreter você, que o que nós estamos fazendo não é simplesmente algo para preencher a agenda, nós temos que ter uma agenda, nós temos que ter um culto. Não! Isso aqui tem um propósito. Isso aqui tem um propósito. Sabe, é importante que você não apenas compreenda isso, mas que você seja capaz de transmitir a outros. E o encargo profundo do meu coração é o que você ouvir aqui essa noite, que você possa transmitir àqueles que não vieram, para que aqueles que não estão aqui poderiam estar, possam entender que eles fazem parte disso. Todos fazem parte disso. E nós só vamos de fato ver uma grande revolução, presta atenção, quando nós conseguirmos de fato envolver todos, trazer todos, passar esse coração para todos. Eu quero começar a minha palavra lendo um texto, apenas como introdução, mas na verdade, a história que eu quero contar essa noite é outra.
Mas eu queria, se você puder, pegar a sua Bíblia ou acompanhar na projeção, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós temos aqui, verso 14, uma parábola muito conhecida. Você já deve ter ouvido essa parábola. E essa parábola, ela, na maioria das vezes, ela é ministrada na hora que o pastor vai tirar a oferta ou coisa parecida. Mas hoje eu quero levar você a enxergar ela por outro ângulo, por um outro contexto. E acima de tudo, que você entenda que essa parábola, presta atenção, olha para mim, tem a ver com você. Tem a ver com cada um que está aqui. Diz assim a palavra de Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, presta atenção, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe: Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que o entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Uau! Presta atenção no que eu quero falar para você nessa noite. E sabe, nós temos aqui uma história, e nessa história nós temos alguns personagens. E você, talvez como alguém que já tem um pouco de familiaridade com a palavra, sabe que nessa parábola aqui, o Senhor é o Senhor, é Deus. Mas a questão é, quem são os servos? Quem aqui é o servo de 5 talentos? Quem aqui é o servo de 2 talentos? Quem aqui é o servo de 1? E você sabe, presta atenção, olha para mim. Esses servos estão aqui nessa noite. Aqui nós temos servos de 5, aqui nós temos servos de 2, e aqui nós temos servos de 1. Mas você sabe, a diferença entre eles não é simplesmente uma questão de quantos talentos cada um tinha. Mas o que choca e o que nós temos que frisar aqui, presta atenção, é uma só coisa: o envolvimento. É uma só coisa. A Bíblia fala que o que recebeu 5 talentos imediatamente se envolveu, fez. O que recebeu 2 talentos também fez, se envolveu. Mas o que recebeu 1, presta atenção, ele não fez nada. Ele pegou o que ele tinha e ele escondeu. Mas sabe o que é chocante? É que se por um lado nós temos um de 5 que faz muito, se por um lado nós temos um de 2 que faz o que tem que ser feito, por outro lado, presta atenção, a ênfase da parábola, o foco da parábola não é sobre os que fizeram, não é sobre os que estavam ativos, não é sobre aqueles que renderam alguma coisa. A ênfase inteira da parábola, se você for prestar atenção, ou a quem o Senhor mais deu atenção, presta atenção, foi aquele que enterrou. Em outras palavras, foi aquele que não se envolveu, foi aquele que não estava envolvido, aquele que fingiu que não era com ele, aquele que não estava envolvido naquilo que estava acontecendo. Então, presta atenção, eu tenho algo para falar para você nessa noite. Não foi sem razão que você veio aqui. Sabe, você veio aqui porque Deus tem uma palavra para você. E quando eu digo isso,
Eu digo porque, certamente aqui, nós temos pessoas de muitos talentos, pessoas que têm talvez menos, mas a grande maioria esmagadora está aqui nessa noite, do qual eu me incluo, não são pessoas de 5, não são pessoas de 2, são pessoas de 1. A grande maioria de nós é aquele que tinha apenas um talento. E quando eu falo um talento, isso tem a ver com o quê? Com habilidade, tem a ver com competência, tem a ver com aptidão, tem a ver com capacidade, tem a ver com uma série de coisas, e que, em grande maioria, nós percebemos que somos nós. Eu sempre gosto de falar, e essa semana a gente estava compartilhando, e em cada live eu perguntei para um dos pastores qual que era a marca de um radical livre. E cada um foi falando algo, e nós fomos chegando a uma série de conclusões, mas existe uma que foi falada essa semana, que eu acredito que ela é, com certeza, uma das marcas mais claras, mais evidentes no nosso meio, que é o quê? Os radicais livres são improváveis. Em sua grande maioria nós estamos aqui porque, como eu já disse várias vezes, o mundo nos rejeitou. Por não termos capacidade, habilidade, uma série de coisas, nós estamos aqui hoje. Nós encontramos aceitação. Agora, você sabe, o que é chocante é que, infelizmente, muitos desses aqui, que não têm capacidade, que não têm habilidade, que não têm um monte de coisa, eles estão aqui no nosso meio. Mas eles não podem estar no nosso meio escondidos. Eles não podem estar no nosso meio inativos. Porque embora eu seja alguém, acredite, de um talento, talvez até menos, né? Porque quando eu olho para a minha vida, nem sei se eu tinha um. Mas embora eu faça parte desse grupo, houve um momento em que eu precisei de acordar. Houve um momento em que eu precisei, sabe, de entender que independente de ter habilidade, independente de ter talento, independente de ter competência, Deus havia me chamado. Havia um propósito dele para a minha vida. E eu acordei e despertei. E eu não despertei porque eu tinha 5 talentos. Eu não despertei porque eu tinha 2 talentos. Eu despertei porque eu entendi que independente de quantos talentos eu tinha, presta atenção, nas mãos do Senhor, eles poderiam ser multiplicados. Sabe, na mão do Senhor algo poderia acontecer. Naquele momento eu compreendi, entendi e me levantei. E eu quero dizer isso nessa noite, porque eu sei que aqui tem muita gente, olha para mim, presta atenção, que está escondida, que está com medo, e que às vezes está achando que não é com você. Deixa eu te falar uma coisa, é com você sim, é sobre você. O que Deus está fazendo nesses dias tem a ver com você. Ah, pastor, eu sou só um membro de célula, ninguém nem sabe que eu existo, ninguém nem sabe. Pois é, talvez você está lá escondido, ninguém sabe da sua existência, ninguém está nem aí para você, mas acredite, preste atenção, Deus não olha para isso. A forma de Deus fazer não é baseada em quem está aparecendo, não é sobre quem está aqui na frente, não é sobre quem é o primeiro da fila. Deus pegou Davi que nem estava na fila, estava cuidando das ovelhas do pai. Deus pegou e falou: é isso aqui, pôs na frente de todo mundo, que é assim que Ele faz. Porque não é uma questão de você aparecer, ser ou coisa parecida. Acredite no que eu estou te falando, é assim que Deus faz. Você sabe, quando Deus me chamou para ser pastor, eu decidi, de fato, ainda que eu não tinha competência, habilidade ou qualquer coisa que seja. Eu lembro da primeira aula, eu entrei na turma especial, tímido, com vergonha, com medo. Primeira aula, eu quase não consegui falar. Primeira aula, nunca esqueço, quem me deu foi o pastor Marcos da Cruz, e ele pediu para cada um se apresentar. E os discipuladores iam se levantando e se apresentando, e eles falavam tão bem. E eu fui ficando encolhido, porque... E na hora que eu fui falar, gaguejei, não consegui, não saiu nada, foi ruim. Sabe, a primeira viagem missionária que nós temos para plantar a igreja, eu não consegui abrir a boca. Sabe quando você vai, muda e volta calado? Foi eu, falei nada. E os irmãos: Gustavo, você tem que falar alguma coisa. Eu não sei, não saía. E a questão é, como que esse cara quer ser pastor? Sim, eu não queria, Deus tinha me chamado. Então não era questão de querer, era uma questão de chamado. Eu estava ali porque isso queimava no meu coração. E Deus começou então a trabalhar na minha vida, sabe, em tantas coisas, tantas situações.
E aí ele foi fazendo, porque não é uma questão de habilidade, competência ou qualquer coisa que seja. Sabe, Deus chama, Deus escolhe, Deus trabalha. Tudo depende dele. E aí você está aqui, eu fiz turma especial, pra você ver, eu era tão desconhecido, que o meu pastor, que eu converti na rede dele, fui no encontro dele, fui líder dele, só para você ver o grau. Na turma especial, quando eu estava lá, ele foi me dar aula, ele não sabia meu nome. Ele não sabia quem eu era, eu andei com ele a vida toda. Para você ver tanto que era escondido, sabe, não via. Mas houve um dia que Deus me chamou e eu decidi pegar esse um talento que eu tinha, que era pouco, mas eu decidi colocar ele nas mãos certas. E Deus operou grandes coisas. Então presta atenção. Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque eu acredito fielmente que nós vamos viver uma revolução, quando todos, não apenas os que estão aqui me ouvindo, mas aqueles que não estão, e que em nome de Jesus você vai falar o que eu estou falando, para eles, quando todos entenderem que é sobre você. Sabe, isso aqui tem a ver com você. Você não pode se esconder, como alguém que diz, não é comigo. Tem nada a ver comigo esse negócio. Tem sim. Há algo poderoso acontecendo. Sabe, é uma revolução para ser feita nessa cidade. E Deus quer te usar. Sabe, por isso eu te peço, em nome de Jesus, aonde você está, aonde você estiver, se você está se escondendo, levanta, acorda. Agora, pastor, o que leva alguém a se esconder? O que faz com que homens e mulheres, infelizmente, se escondam, ao invés de serem usados? E eu quero contar uma história, eu vou encerrar com essa história, que está na Bíblia também, e que tem a ver com, talvez alguém que enterrou o seu talento, mas que em algum momento, presta atenção, olha para mim, seu talento foi despertado. Em algum momento, como aconteceu comigo, ele decidiu levantar. E uma vez que ele levantou, presta atenção, uma revolução aconteceu. Você sabe, eu creio nisso. Tem homens e mulheres aqui olhando para mim, que talvez você é desses, de um talento, e que talvez você é desses, que está achando que não tem a ver com você, porque na sua cabeça tem gente muito melhor, tem gente muito mais competente, tem gente muito, sabe? E aí você esconde. E você não tem ideia da revolução que está contida aí dentro de você. Quando você se levantar, sabe, decidir ir, independente do que você é, independente do que você dê conta, uau, algo poderoso pode acontecer. Sabe, o impacto é gigante. Esses dias eu esses dias aconteceu algo, esses dias assim, tem um tempo já. Eu fui um líder de célula, eu fiz todo o caminho do vencedor, líder de treinamento, tudo, né? E cheguei a ser pastor aqui. E um dia, né, na época que eu era líder de célula, eu liderei uma célula difícil, complicada, sabe aquela célula de adolescente? Você sabe, liderar adolescente é uma benção. E era uma célula difícil, aqueles meninos, sabe? Você chegava lá, eles não queriam nada com nada, eu tinha que sair atrás, né, de todo mundo, porque senão não ia para a célula, eu que tinha que buscar, levar. Os líderes de adolescentes sabem o que eu estou falando. Você vai, você busca, você traz, você carrega, né, pastor Guilherme? Compra carro para carregar a galera, porque senão não vai. E aí eu lembro que era uma célula complicada, eu pegava 2 ônibus para ir liderar essa célula. Morava longe, chegava lá e ainda era dificuldade. E na minha cabeça, estava fazendo nada. Assim, para mim era só, você sabe, as coisas são tão impressionantes. Essa célula que eu liderei era na casa de uma família. E essa família, né, gostava muito de mim, o pai e a mãe lá, porque eu investia nos filhos deles, né, ainda que eles não ligavam nada para os filhos, estava nem aí para o meu investimento. E na minha cabeça não deu nada, sabe aquela coisa assim, não deu nada?
Acabou que eles foram embora, mudaram aqui de Goiânia e foram para outra cidade. E um dia desses, a mãe deles me procurou. E aí sabe o que ela falou? Ela falou: não, Gustavo, ela me achou, né, no Instagram, essas coisas, você não sabe o que aconteceu. Sabe o menino fulano de tal lá? Que era terrível. Que eu falava: rapaz, esse menino aí não vai em lugar nenhum. Hoje ele é pastor. É chocante. Ele falou: mas como que o... É sério? Eu pensei: é sério? Pois é. Agora, o mais chocante não foi isso. A menina, que era mais velha, ela, né, teve um filho. E o primeiro filho dela, sabe como que ela deu o nome dele? Gustavo. E ela falou que era minha homenagem. Eu falei: é sério? É, porque eles são muito gratos por aquilo que você fez na vida deles. Eu falei: uau. E eu nem sabia que tudo isso tinha acontecido. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o seu investimento, o que pode acontecer. E talvez na sua cabeça hoje você não está vendo de fato, mas algo poderoso está acontecendo através da sua vida. Simplesmente porque você se envolveu, que você se levantou, que você decidiu não esconder o talento, não esconder o que Deus te deu, sabe, não esconder aquilo que Ele colocou na sua mão. Eu quero ler um texto da palavra, e eu tenho que correr porque meu horário está acabando, que está lá em João, capítulo 11. Eu quero, através dessa história, mostrar para você como que Deus opera para, não sei se eu digo, envolver, ressuscitar, levantar aqueles que estão com seu talento escondido. Porque eu creio que nessa noite, presta atenção, Deus não apenas vai despertar homens e mulheres aqui, que vão sair daqui dispostos a investir naqueles de um talento, mas como Deus vai levantar homens e mulheres aqui, que são esses de um talento, mas que vão se levantar nessa noite. Amém, meus irmãos? O teclado pode subir? Tecladista, se quiser subir aqui. Só o teclado. Primeiro você chama o teclado, para parecer que está acabando. E sabe que pastor, ele tem 3, estou acabando, e um chamar o teclado. Aí, para você saber. Não, ainda tem um 5º. Fique de pé. É assim que é a coisa, né? Então, vamos lá. Acompanha comigo essa história. Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo, presta atenção, o Senhor, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropece porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Presta atenção, nosso amigo Lázaro havia, mas ele ia despertá-lo. Eu creio que nessa noite Deus vai despertar homens e mulheres aqui. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E o povo, por vossa causa, e por essa causa me alegro de que lá não estivesse,
para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que viu Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao ver, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se, presta atenção, ele agitou-se, e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus então chorou. Só até aqui por enquanto, presta atenção. Você sabe, essa é uma história também muito conhecida. Esse foi um dos milagres, talvez, mais extraordinários de Jesus. Ele ressuscitou um morto de 4 dias. Agora, sabe o que é interessante nessa história? Presta atenção, olha para mim. É que, da mesma forma que a parábola dos talentos, essa história aqui ela tem alguns personagens importantes. E aqui nós temos o Senhor, da mesma forma que nós temos na parábola dos talentos. Você sabe, a casa de Betânia, que é a casa onde Jesus ia e gostava de estar, diz a Bíblia, ela é, no Novo Testamento, um símbolo da igreja, do trabalho da igreja, de como que a igreja deveria funcionar. E os personagens dessa casa, obviamente, são personagens da igreja, da edificação dela. Por que eu digo isso? Presta atenção. Porque, você sabe, muito se fala de avivamento. Então, a história é repleta de homens e mulheres falando de avivamento, de crescimento, de poder, de unção, de glória. Só que todas as vezes que essa palavra avivamento vem, o que vem na sua cabeça? Unção, poder, já viu? Derramamento do Espírito, aquela coisa toda. Mas você sabe, avivamento de fato não é isso. O que é avivamento? Avivamento é trazer vida. Avivamento é quando a vida chega num lugar onde só tem morte. O verdadeiro avivamento é quando aqueles que estão mortos se levantam, ressuscitam. Então você sabe, presta atenção, isso que aconteceu aqui é um avivamento. A ressurreição de Lázaro é um avivamento. Houve vida, transformação, poder, mudança, glória. Algo poderoso aconteceu. Mas eu quero mostrar para você como isso aconteceu. Porque eu acredito fielmente que nós vamos, presta atenção, viver um verdadeiro e genuíno avivamento. Um verdadeiro e genuíno avivamento. Não tem a ver, como eu disse, ainda que essas coisas são poderosas e importantes, com unção, poder, aquela coisa toda, mas tem a ver com despertamento, que vai acontecer não apenas aqui, mas nas nossas células, nos nossos discipulados, nas nossas redes, nos nossos encontros. Sabe, vai haver um despertamento, algo poderoso. Eu creio que a verdadeira revolução ela vai acontecer, presta atenção, quando os Lázaros se levantarem.
quando os Lázaros se levantarem. Você sabe, presta atenção. Como eu disse para você, há alguns personagens aqui importantes nessa história. Mas eu quero focar nos da casa. Nessa casa que Jesus tanto gostava de estar, tinham 3 pessoas, a Bíblia sempre fala sobre elas: Marta, Maria e Lázaro. Agora, quando nós falamos de Maria, o que você lembra? Adoradora, extravagante, que ungiu os pés de Jesus, não é isso que você lembra? É aquela que se entregava, que se dava aos pés dele. Então, sabe quem que é Maria na vida da igreja? É o adorador, é o espiritual. São aqueles irmãos, já viu, da unção, do poder, da glória, que profetizam. Eu fico vendo aqui um monte de Maria, né? Os irmãos me perdoem, porque às vezes tem irmãos que são Maria também, no bom sentido, Maria, né? Eu fico vendo aqui, né? A gente começa o louvor, alguns já vêm, já profetiza, já põe a mão, já faz aquele monte de coisa, e tem uma palavra de conhecimento, é poderoso. Isso é vida da igreja. Vida da igreja tem que ter Maria, tem que ter gente espiritual, tem que ter gente que profetiza, tem que ter gente que faz tudo isso. Isso é poderoso e bom, já viu? Mas você sabe, não é todo mundo que é. Eu mesmo não sou. Eu gostaria tanto, sabe? Eu fico vendo esses irmãos que profetizam, que quando eles... Tem um pastor, né, amigo meu, eu sou fã. Aonde a gente chega, ele abre a boca, começa a profetizar. Eu não consigo. Eu fico vendo ele falando as palavras, sabe? Você fica lá só olhando. Rapaz, é difícil às vezes você andar com certas pessoas, porque tem gente que é assim, cheio do Espírito, não é aquela coisa, profetiza, tem unção, tem poder. É a galera do Espírito, da glória, do reteteque, né? O sapatinho de fogo, é gente, né? É Maria, faz parte da vida da igreja, é importante. Por outro lado, nós temos Marta. Quem que é Marta? Marta é muito mais parecido com a videira, já viu? Marta é videira raiz, né? Alvos, projetos, crescer, aquele negócio, já viu? Marta faz, trabalha, né? Aquele negócio o tempo todo está envolvido com alguma coisa. Isso é Marta. Marta, enquanto Maria estava lá adorando, ela estava fazendo o quê? Comida para Jesus. E ainda ficou braba. Jesus, está vendo eu trabalhando aqui mais que todo mundo, já viu? Você sabe, engraçado, tem os irmãos que trabalham muito, eles gostam de falar às vezes, né? Eu faço mais que todo, porque está cheio de Marta. E glória a Deus pela Marta. Porque ela faz, porque ela trabalha, porque ela tem habilidade, ela sabe fazer as coisas. Aqui no nosso meio tem um monte de Marta também. É irmão que sabe das coisas. Eu queria saber das coisas. Saber como é, né? Tem pastores aqui, pastor Michel mesmo, pastor Michel, né, o que ajuda aqui mais na questão da manutenção, sabe tudo. Né? E aí ele fica bravo, porque toda a gente pergunta a ele, mas é porque ele sabe. Agora mesmo o púlpito sumiu, eu falei, Michel, cadê o púlpito? Ele, mas eu nem estou servindo hoje. Mas ele achou o púlpito, tá vendo? Resolveu. Foi rápido, resolve, põe na mão, está resolvido. Tem gente que é assim, você põe na mão, o cara resolve, isso é poderoso. Gente que resolve, já vi, isso é Marta. Marta trabalha, resolve, ela o tempo todo está envolvida. Faz parte da vida da igreja. Mas sabe o que é chocante? E Lázaro? Você não sabe. O que Lázaro era bom? O que Lázaro fazia? Nada. Você olha para a história, você tem Maria de um lado, você tem Marta do outro, e lá está fazendo nada. Estava lá. Ele existia, só isso. Já viu gente que só existe? Ele está lá. Ele não é talentoso. Ele não é o profeta. Ele não é o habilidoso. Ele só é o que está lá. Mas sabe o que é chocante? É que você vai ver que nesse ponto da história, Jesus sai de onde ele está. E ainda que a Bíblia fala que ele amava os 3, porque a Bíblia fala que ele amava Maria, que ele amava Marta, e ele amava Lázaro. Ele amava o inútil. Ele amava o incompetente. Ele amava o que não sabia fazer. Ele amava o sem habilidade. Ele amava o que trabalhava, ele amava o que adorava, e ele amava o inútil, que pegou o talento e escondeu. Sabe, que escondeu, presta atenção, até morrer. Porque isso é chocante. Chegou no ponto que o cara morreu.
Porque você sabe, presta atenção, olha para mim. É isso que acontece com muito Lázaro. Ele se esconde, ele tem medo, ele não se envolve, ele acha que o talento dele é insignificante, ele acha que já tem muita gente para fazer, ele acha que não é com ele, não é sobre ele, e ele se esconde, e ele está aqui escondido, e ele está lá na sua célula, está no seu discipulado, escondido. Agora, o problema não é esconder, o problema é quando o cara morre. Foi o que aconteceu com esse. Lázaro morreu porque escondeu o talento, porque era inativo. Deixa eu falar uma coisa para você. O verdadeiro avivamento, ele só acontece quando Lázaro ressuscita. Sabe quando que a sua célula vai experimentar de um mover? Quando Lázaro ressuscitar. Sabe quando que nós vamos ver um grande avivamento aqui acontecer? Quando os Lázaros, que estão aqui e que não estão aqui, acordarem. Quando eles acordarem, nós vamos viver uma revolução. Quando eles acordarem, nós vamos ver o mover de Deus aqui neste lugar. Tem muita cadeira vazia do seu lado. Sabe quem tinha que estar sentado nela? Lázaro. Porque se você está aqui é porque você às vezes é Maria. Você ama a presença. Você ama a glória. Mas o Lázaro não está. Porque ele é só o Lázaro. Mas você sabe, presta atenção, olha para mim. Jesus parou tudo que ele estava fazendo para ir atrás não de Marta, não de Maria, mas de Lázaro. Agora, como que ele ressuscitou? Como que Lázaro ressuscita? E aí você olha para a história. A equipe de louvor pode subir. Olha o que diz. Verso 36. Você sabe? Primeira coisa que nós vemos aqui é que para Lázaro ressuscitar, para Lázaro acordar, alguém tem que amar ele. Por muitas vezes a Bíblia faz questão de deixar claro que Jesus o amava. Jesus amava tanto que ele chamou a atenção dos judeus. Os fariseus olharam para ele e falaram: rapaz, ele devia amar muito esse cara mesmo. Olha o tanto que ele está chorando. Eu não acho que foi um choro qualquer, porque se ele chorou de fato, a ponto de chamar a atenção, é porque ele se importava. Então vou falar uma coisa para você. Lázaro ressuscita quando alguém se levanta e diz: eu me importo, eu não vou deixar, eu não vou aceitar. Sabe, você vai comigo. Se você é líder de célula, presta atenção, olha para mim, eu estou falando isso em amor. Mas nós temos um culto poderoso desse. Se você está aqui e você não traz a sua célula, você não está importando com eles. Você não está importando. Porque está cheio de Lázaro aí que não está aqui. Verdadeira multiplicação, verdadeiro avivamento acontece quando tem gente que se importa. Quando tem gente que ama. Sabe, eu sempre digo isso. Eu acho que todo líder de célula tinha que passar por o que eu passei. Misericórdia, que eu vou falar aqui agora. Mas eu fui líder de célula, você sabe, eu já fiquei sozinho na célula. Na verdade, só eu mais 2 pessoas. É horrível. Já viu quando você está só você mais 2? Se eles faltam, acabou. Você está sozinho. Então você acha que eu me importava com aqueles 2? Ah, eu me importava. Eu ligava, perguntava, mandava 10 mil mensagens até a hora de começar a célula. Que eu me importava, porque se eles não fossem, eu estava sozinho. Isso me ensinou a valorizar a gente. Me ensinou que uma pessoa tem muito valor. Porque às vezes você é um líder de célula, tem um monte de gente, aí você traz um monte. Não, pastor, mas eu trouxe aqui um monte. Mas não importa. Sabe por que não importa? Porque o bom pastor,
Ele perdeu uma só, mas ele tinha 99. Ele podia pensar, as 99 é bom, é só uma. Pois é, ele largou 99 e foi atrás de uma só. Uma só. Como alguém que diz, eu não vou deixar de fora. Eu não vou deixar ninguém de fora. O verdadeiro avivamento vai acontecer quando eu e você nos levantarmos a ponto de não deixar ninguém de fora. Sabe, ninguém pode ficar de fora. É assim que vai acontecer o verdadeiro avivamento. Sabe, a Bíblia fala que Jesus se importou. Ele foi atrás. Mas alguns, presta atenção, vão se levantar, ao verso 37. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? Jesus agitou-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era uma gruta, cuja entrada tinha uma pedra. Olha para você ver o processo. Ele estava morto de 4 dias e tinha uma pedra. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes, ao invés de nós removermos a pedra, nós deixamos ela lá. Tem muita gente que é uma pedra no sapato. Tem muita gente que é uma nhaca. Porque você sabe, às vezes o de um talento é a nhaca. É o problemático. É o difícil. Já viu? É aquele, como eu falei dessa célula minha, que eu não queria. Era uma luta liderar aquele povo. O de um talento é o problemático, é o difícil, é o almático. Já viu? Como nós gostamos de falar, fulano é muito almático. Pois é. Ele é o seu desafio. Porque eu também era muito almático. Você sabe, quando o pastor Naô resolveu me levantar, me colocar à frente de uma rede, o meu pastor, que eu era discipulador e andava com ele há muito tempo, foi contra. Foi contra, não, Gustavo não pode assumir rede não, ele é imaturo. Ele ainda é cheio de problema na alma, e era mesmo. Problemático, cheio de defeito, complicado. O pastor Naô virou e falou, tá bom, eu ajudo. Sabe, eu vou tirar os carrapatos, vou tirar as perebas, sabe, vou assumir, né, como diz o outro, a bronca. Vou resolver. E foi isso. Alguém olhou, alguém acreditou, alguém amou, e é isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos de gente que entende, sabe que ao invés de colocar a pedra, você tira, você remove ela. O que mais que ele fez? Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal. Esse é outro problema. Já viu aquela conversa? Tem muita fumaça na vida do irmão, com certeza deve ter um problema, e tem mesmo. Mas nós descartamos muito rápido. Nós somos expert em descartar pessoas. Fulano é... Pois é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse que ele não esmagava a cana quebrada. Muita gente esmaga a cana quebrada. Sabe o que é uma cana quebrada? Talvez você não saiba a expressão. Naquela época, flautas eram feitas de junco, cana. As flautas que os judeus tocavam, eles usavam muito flauta. Só que no processo de fazer a flauta, às vezes a cana quebrava. E aí o que ele fazia? Esmagava ela e jogava fora. Jesus falou, eu não esmago, eu toco com ela desse jeito. Porque o problema aqui, presta atenção, não é a cana, é quem está tocando que resolve. A questão é o seguinte, pode ter certeza, que na boca de Jesus, uma cana quebrada, meu amigo, faz música. E faz música boa. Tudo depende de alguém acreditar. De alguém acreditar. De alguém não terminar de quebrar. Pode ficar de pé. Agora sim é meu último. Não tem mais nada para usar, acabou. Olha o que ele fala. Senhor, já cheira mal. Tem gente que só quer saber, fulano cheira mal. Pois é, cheira, verdade. Ninguém está dizendo que não cheira. Mas olha o que vai acontecer. Respondeu Jesus, não te disse, se creres verás a glória de Deus. Então Jesus fala, tira a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai,
graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Presta atenção, o que tinha lá? Era pouca gente? Não, era multidão. Tinha muita gente vendo o que ia acontecer. Tinha muita gente prestes a ver o milagre. E não era muita gente para ver, presta atenção, a multiplicação. Não era muita gente para ver unção descendo, poder, não. Era muita gente para ver o que ia acontecer com um único homem. Como eu disse para você, talvez você pense, pastor, mas eu sou só um homem, só uma pessoa, só um líder de célula, só isso, só aquilo. Deixa eu te falar, tem muita gente aí dentro de você. Tem muita gente, tem uma multidão que vai ser alcançada por aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. A adoração de Maria não fez o que Lázaro está prestes a fazer. Sabe, a atividade de Marta não fez o que o milagre que Deus vai fazer na vida de lá está prestes a fazer. Presta atenção nisso. Olha o que a Bíblia fala. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, levanta. Levanta. Sabe, onde quer que você esteja, levanta. Sabe, sai do seu lugar, levanta, acorda, desperta. Que é o que eu vou fazer na sua vida agora, meu amigo. Tem muito Lázaro aqui nessa noite. Tem Lázaros aqui nessa noite que estão escondendo. Tem gente aqui que está achando que não é com você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar para você o que Mordecai falou para Esther. Esther estava no palácio, escondida, o pau quebrando, sabe, os judeus debaixo de um decreto de morte, e ela estava escondida, como alguém que dizia: não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Mordecai manda a carta, fala para Esther: o trem está feio. E ela: não, eu não posso chegar diante do rei. Mordecai vai de novo e fala para ela, presta atenção, que não é para ela achar que não é com ela, que não é sobre ela. Fala para ela que ela tem a ver com isso aqui sim. E quem sabe, olha para mim, não foi para esta hora, para este momento, para essa ocasião que Deus te colocou onde você está. Foi para esse momento que Deus te levantou. Então eu te digo nessa noite: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. E aí veja só o que acontece. A Bíblia fala que os pés dele estavam atados, são desatados. Sabe o que significa pés atados? Sabe, ele não vai, ele não anda, ele não corre, ele não é produtivo, ele não lidera célula. Vira ano e sai ano e ele está lá na célula. Quantos anos você tem que você está aqui? Tem 20 anos. E até hoje você não está nem liderando. Agora o chocante não é você, é que até agora ninguém te viu e ninguém fez nada. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Sabe, levanta, lidera. Esquece que falaram de você. Esquece seus traumas. Esquece tanta coisa que você viveu. Ah, mas eu estou traumatizado com liderança. Esquece. Deus está te chamando para esse momento, para essa hora. Levanta. Oh, Jesus. As mãos estavam ligadas com ataduras e o rosto envolta no lenço. Então Jesus ordenou: desatai-o, tira a venda dos olhos. Essa noite, presta atenção, eu vim aqui como enviado de Deus para tirar a venda dos seus olhos. Como enviado de Deus para tirar aquilo que está atando as suas mãos, aquilo que está impedindo os seus pés, e te dizer: vem para fora. Agora o
O final da história é chocante. Presta atenção, olha o que ele fala. Muitos, pois, quantos? Muitos. Uma multidão dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria. Eles não foram por causa de Lázaro, eles foram por causa de quem? De Maria. Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Sabe o que vai acontecer? Quando verem o que Deus fez na sua vida, vão crer. Multidões e multidões vão crer quando virem aquilo que Deus fez na sua vida. O verdadeiro avivamento acontece quando aquele que está morto ressuscita. Queria chamar os pastores aqui em cima. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu creio que nessa noite Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Eu quero chamar aqui na frente. Se você veio aqui nessa noite, presta atenção, e você se vê como Lázaro, grande potencial, gigante, está aí dentro. Você está ferido? Você se considera um nada? Ninguém? Você acha que talvez não é com você, mas Deus falou com você nessa noite. É com você sim. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Sabe, porque eu sinto que essa noite Deus vai despertar Lázaro. A verdadeira revolução acontece quando os Lázaros que estão aqui se levantam e falam: eu estou aqui. Eu estou aqui. Você sabe, eu fui um Lázaro. Eu era um Lázaro. Mas um dia eu despertei. Um dia eu acordei. Um dia eu entendi. É comigo. É comigo que ele está falando. Tem mais gente. Deus está falando com mais pessoas aqui. Você está falando. A vida inteira você falou: não é sobre mim, é sobre você sim. Deus vai te usar. Tem uma multidão de gente que vai ser alcançado na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, só porque você levantou. E eles vão ver o que Deus fez na sua vida, e eles vão crer. Feche seus olhos, você que está aqui na frente, eu quero orar por você. Oh, Jesus. Ressuscita. Potencial. Algumas pessoas aqui nessa noite que os seus sonhos morreram. Você tinha desejo, chamado para se envolver na obra, mas com o passar do tempo, situações foram acontecendo que enterraram o seu sonho. Sabe, enterraram o seu sonho, colocaram uma pedra grande, e hoje você não enxerga, não vê, acha que não é possível, acha que não vai ter como. Deus está falando com você nessa noite, presta atenção. Eu trouxe você aqui, que eu quero restaurar, ressuscitar o meu projeto de vida para você, o propósito que eu tenho. Sabe, se você está aqui nessa noite e seus sonhos, por alguma razão, morreram, foram enterrados, sai do teu lugar, vem aqui para frente agora. Deus vai restaurar os seus sonhos, seus projetos, os planos que Ele tem para a sua vida. Oh, rebalabalabalabachê. Restaura sonhos. Ele está aqui nessa noite. Eu vejo
potenciais gigantes. Lázaro, vem para fora. Acorda, desperta, levanta. Eu vejo Deus levantando homens e mulheres que estavam escondidos na célula, escondido na rede. Deus te chama. Deus restaura. Ressuscita Lázaro nessa noite. Desperta o potencial. Acorda, levanta, restaura. Isso é avivamento. Avivamento é quando Lázaro acorda, é quando Lázaro desperta. Avivamento é quando quem está dormindo levanta. Avivamento é quando você se envolve. Restaura os Lázaros que estão escondidos, Pai. Me lembrastes de tuas promessas. Sim. Me moldaste até meu ser desfeito.